Imagine que tudo o que você ouviu sobre como controlar o açúcar no sangue estivesse errado. Pois é, talvez o segredo para uma vida saudável esteja nos alimentos que você não está consumindo. Em um mundo onde o açúcar se esconde em quase tudo, desde aquele suco aparentemente inofensivo até o pão que você considera saudável, pode parecer impossível controlar os níveis de glicose. Mas, e se eu te disser que existem alimentos que não só podem ajudar a reduzir o açúcar no sangue, mas que são deliciosos e acessíveis? Você pode estar a uma refeição de distância de começar a transformar a sua saúde. E, ao contrário do que muitos acreditam, essas mudanças podem ser mais simples e eficazes do que parece. Prepare-se para descobrir uma lista de alimentos que podem ser os aliados que você tanto procura, não só para controlar o pré-diabetes, mas também para melhorar sua qualidade de vida. Você está prestes a dar um passo que muitos ignoram, e o melhor de tudo, com resultados que podem ser vistos em pouco tempo. 1. Vamos falar sobre as berries, essas pequenas maravilhas da natureza que são verdadeiros tesouros para quem busca controlar o diabetes. Frutas como framboesas, morangos e groselhas vermelhas são não apenas deliciosas, mas também incrivelmente baixas em carboidratos, com cerca de 5% por porção. Imagina saborear essas frutinhas em uma salada ou como sobremesa após o jantar, sabendo que elas não vão impactar negativamente seus níveis de glicose. Claro, é importante lembrar que, apesar de serem uma ótima opção, essas berries devem ser consumidas com moderação. Afinal, são uma alternativa doce, não um alimento básico. Pense nelas como aquele toque especial que você adiciona ao seu iogurte natural ou aquela tigela de aveia matinal. Elas proporcionam um sabor único sem os efeitos colaterais de outros alimentos mais ricos em açúcar. E não é só a questão dos carboidratos. Essas frutas também são ricas em fibras, o que ajuda a controlar a absorção de açúcar no sangue. Então, da próxima vez que você sentir vontade de comer algo doce, lembre-se dessas pequenas frutas e como elas podem ser grandes aliadas na sua jornada para uma vida mais saudável. Falando em aliados, já pensou no impacto das folhas verdes no seu prato? 2. As folhas verdes são um verdadeiro presente da natureza, especialmente quando o assunto é controlar os níveis de açúcar no sangue. Espinafre, couve e outros vegetais folhosos têm um teor de carboidratos incrivelmente baixo, variando entre 1% e 3%. Isso significa que você pode comer grandes quantidades sem se preocupar com picos de glicose. Imagine uma grande salada verde, fresca e crocante, acompanhada de um molho leve. É uma forma deliciosa de manter o seu corpo nutrido sem afetar seus níveis de insulina. No entanto, não se engane, embora esses vegetais sejam ricos em água e fibras, eles não oferecem muitas calorias. Isso significa que, enquanto podem preencher o prato e oferecer saciedade, você precisa garantir que esteja complementando sua dieta com fontes de energia adequadas. Pense neles como uma base para as suas refeições, não como o prato principal. Um exemplo prático? Combine uma porção generosa de espinafre com um ovo cozido e um fio de azeite de oliva. A combinação perfeita entre leveza e nutrição. E, claro, as folhas verdes também trazem consigo uma abundância de vitaminas e minerais, como o ferro e o magnésio, que são essenciais para a saúde geral. Então, ao preparar suas refeições, pense em como você pode incorporar mais desses vegetais no seu dia a dia. Agora, se você procura algo mais substancial para completar o prato, os vegetais não amiláceos podem ser exatamente o que você precisa. 3. Vamos falar dos vegetais não amiláceos, como a couve-flor, o aipo e as couves de Bruxelas. Estes vegetais são perfeitos para quem busca uma dieta saudável e equilibrada. Com um conteúdo de carboidratos que varia de 2% a 5%, eles são uma excelente escolha para quem precisa controlar o açúcar no sangue. Imagine um purê de couve-flor cremoso, uma alternativa deliciosa e mais saudável ao tradicional purê de batatas. Esses vegetais oferecem saciedade sem o risco de elevar a glicose. Outro ponto interessante é que esses vegetais são extremamente versáteis. Eles podem ser grelhados, assados, cozidos ou até mesmo consumidos crus em saladas. Que tal um prato de couves de Bruxelas assadas com um pouco de azeite e alho? Uma delícia que também contribui para a sua saúde. Além disso, quando combinados com gorduras saudáveis, como manteiga ou azeite de oliva, eles se tornam ainda mais satisfatórios e ajudam a manter os níveis de insulina sob controle. Por fim, vale ressaltar que esses vegetais são ricos em fibras e antioxidantes, que são fundamentais para a saúde digestiva e para a proteção contra inflamações.
Incorporá-los na dieta diária pode ser uma maneira simples e eficaz de melhorar a qualidade da alimentação e controlar o diabetes. E falando em gordura, já se perguntou como as gorduras saudáveis podem ser suas aliadas na manutenção de uma dieta balanceada? 4. As gorduras saudáveis, como a manteiga, o ghee e o azeite de oliva extra virgem, são componentes cruciais para uma dieta baixa em carboidratos e, consequentemente, para o controle do diabetes. Esses tipos de gordura são considerados neutros em relação à insulina, o que significa que eles não afetam diretamente os níveis de açúcar no sangue. Imagine adicionar uma colher de manteiga ao seu café da manhã, junto com ovos mexidos. Um início de dia delicioso e que mantém sua glicose estável. Além de serem insulino-neutras, essas gorduras oferecem a energia necessária para o corpo funcionar de maneira eficiente, especialmente quando os carboidratos são limitados. Elas também promovem uma maior sensação de saciedade, o que pode ajudar a controlar o apetite ao longo do dia. Que tal preparar um prato de vegetais salteados no azeite? Uma escolha que não só sacia, mas também beneficia a saúde como um todo. Outro ponto interessante é que as gorduras saudáveis melhoram a absorção de vitaminas lipossolúveis, como a D e K, essenciais para o bom funcionamento do corpo. Incorporar essas gorduras na dieta pode ser a chave para uma alimentação equilibrada e para o controle eficaz do diabetes. E por falar em gorduras boas, o abacate é uma fruta que merece destaque nesse contexto. 5. O abacate é uma das opções mais saudáveis e versáteis quando se trata de controlar o açúcar no sangue. Rico em gorduras saudáveis, cerca de 15%, e com apenas 2% de carboidratos, ele se destaca como um alimento indispensável para quem busca uma alimentação equilibrada. Imagine uma porção de guacamole fresca e cremosa, acompanhando uma salada ou servida com vegetais crus. Delicioso, não é? E ainda assim, amigo da sua glicose. O abacate é um verdadeiro coringa na cozinha. Pode ser usado tanto em preparações salgadas quanto doces, tornando-se uma excelente opção para qualquer refeição. Que tal adicionar algumas fatias de abacate ao seu café da manhã? Um toque de sabor que também ajuda a manter os níveis de insulina sob controle. E o melhor de tudo é que, além de ser delicioso, o abacate é incrivelmente nutritivo, oferecendo uma boa quantidade de vitaminas e minerais essenciais. Mas, o abacate não é apenas sabor e nutrição. Ele também é uma excelente fonte de fibras, o que ajuda a promover uma digestão saudável e a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis. Incorporar essa fruta na sua dieta diária pode ser uma das melhores decisões que você pode tomar para melhorar a sua saúde. E se estamos falando de melhorar a saúde, entender a importância do controle dos carboidratos é fundamental para manter os níveis de insulina baixos. 6. O controle dos carboidratos é uma das chaves para manter os níveis de insulina baixos e, consequentemente, evitar os picos de glicose no sangue. Reduzir a quantidade de carboidratos na dieta ajuda a prevenir a resistência à insulina, que é um dos principais fatores para o desenvolvimento do diabetes. Imagine começar o dia com uma refeição rica em proteínas e gorduras saudáveis, como ovos mexidos com abacate, em vez de pães e cereais ricos em carboidratos. Uma mudança simples, mas com um impacto significativo. O excesso de carboidratos na alimentação é uma das principais causas de níveis elevados de glicose no sangue, o que pode levar ao desenvolvimento de síndrome metabólica. Ao controlar a ingestão de carboidratos, é possível evitar esses picos e manter o corpo em equilíbrio. Um exemplo prático seria substituir o arroz branco por uma porção de legumes salteados. Pequenas mudanças como essa podem fazer uma grande diferença no longo prazo. Além disso, o controle dos carboidratos ajuda a manter os níveis de energia estáveis ao longo do dia, evitando a sensação de cansaço que muitas vezes segue uma refeição rica em carboidratos. Quando você aprende a escolher os alimentos certos, como vegetais e gorduras saudáveis, você não apenas controla o açúcar no sangue, mas também melhora sua qualidade de vida. E para isso, compreender o papel da insulina no corpo é essencial. 7. Entender a insulina é essencial para quem busca controlar o diabetes de forma eficaz. Esse hormônio é responsável por regular os níveis de glicose no sangue, e monitorá-lo é tão importante quanto verificar a glicose em si. Quando você acompanha os níveis de insulina juntamente com a glicose e os triglicerídeos, consegue ter uma visão mais clara da sua saúde metabólica. Imagine que você está dirigindo um carro, o controle da insulina seria como manter o motor funcionando suavemente, sem sobrecarregar.
Muitas vezes, a resistência à insulina passa despercebida até que os sintomas do diabetes se tornem evidentes. Por isso, é crucial estar atento aos sinais e fazer exames regulares para monitorar esses níveis. Um exemplo simples é começar a prestar atenção em como seu corpo reage após as refeições. Se você se sente constantemente cansado ou com sono, pode ser um sinal de que sua insulina não está funcionando como deveria. Manter a insulina sob controle não apenas previne o diabetes, mas também protege contra outras complicações de saúde, como doenças cardíacas. A chave está em adotar uma dieta que evite picos de glicose, equilibrando carboidratos, proteínas e gorduras saudáveis. E falando em equilíbrio, você já ouviu falar dos benefícios do jejum intermitente para reduzir a resistência à insulina? 8. O jejum intermitente é uma prática que vem ganhando popularidade por seus benefícios no controle da glicose e na redução da resistência à insulina. Quando feito de forma adequada, permite que o corpo entre em um estado de equilíbrio, diminuindo a necessidade de insulina e promovendo uma saúde metabólica mais estável. Imagine começar o dia sem o tradicional café da manhã e, em vez disso, optando por uma janela alimentar que se inicia mais tarde. Essa prática pode ajudar a manter os níveis de glicose mais baixos durante o dia. No entanto, o jejum intermitente não é para todos, especialmente para aqueles que fazem uso de medicações para controle do diabetes. É crucial que qualquer mudança na alimentação, incluindo o jejum, seja feita sob orientação médica para evitar riscos como a hipoglicemia. Para aqueles que podem praticar, o jejum oferece uma oportunidade de dar ao corpo um descanso dos constantes picos de insulina, ajudando a melhorar a sensibilidade a esse hormônio. Além disso, o jejum intermitente pode ser uma ferramenta poderosa quando combinado com uma dieta baixa em carboidratos, potencializando seus efeitos no controle da glicose. A chave está em encontrar o equilíbrio certo para o seu corpo. Mas não se preocupe, essa abordagem não significa que você precisa abrir mão de tudo que gosta, é mais sobre fazer escolhas conscientes. E por falar em escolhas, que tal conhecer a história de alguém que transformou sua saúde ao adotar essas práticas? 9. Vamos a um exemplo prático. Imagine um paciente que estava à beira do diagnóstico de síndrome metabólica. Ele havia recebido orientações médicas para aumentar a ingestão de carboidratos, mas sentia que algo não estava certo. Ao decidir reduzir os carboidratos e incorporar o jejum intermitente, ele começou a notar mudanças significativas em sua saúde. Em poucos meses, os níveis de glicose no sangue estavam controlados, e os indicadores de resistência à insulina haviam melhorado drasticamente. Esse paciente não apenas conseguiu reverter sua condição, mas também experimentou uma melhora geral no bem-estar, energia e disposição. A chave para esse sucesso foi a combinação de uma dieta com baixo teor de carboidratos e a prática do jejum intermitente. Imagine transformar sua vida de tal maneira que as visitas ao médico passem a ser de celebração dos resultados, em vez de preocupação com novos diagnósticos. Essa história real ilustra como pequenas mudanças na dieta e no estilo de vida podem ter um impacto gigantesco na saúde. Ao reduzir a quantidade de carboidratos e permitir que o corpo tenha tempo para se regenerar, ele conseguiu resultados que muitos considerariam impossíveis. A lição aqui é clara: com a abordagem certa, é possível não apenas gerenciar, mas também superar os desafios relacionados ao diabetes. E, falando em abordagens corretas, o equilíbrio é a peça final desse quebra-cabeça. 10. O segredo para uma vida saudável, especialmente no que se refere ao controle do diabetes, está no equilíbrio. Entender o papel de cada grupo alimentar e como eles afetam os níveis de açúcar no sangue é fundamental para criar uma dieta que não só sustente, mas também promova a saúde a longo prazo. Imagine equilibrar seu prato com uma variedade de vegetais, proteínas magras e gorduras saudáveis, tudo em harmonia para manter a glicose sob controle. Pequenas mudanças, feitas de forma consistente, podem ter um impacto profundo. Isso significa que não é necessário fazer mudanças drásticas da noite para o dia, mas sim ajustar gradualmente a alimentação e os hábitos para alcançar uma vida mais saudável. Um exemplo seria começar a substituir gradativamente os alimentos ricos em carboidratos por opções mais saudáveis, como vegetais e gorduras boas. Um passo de cada vez, e logo você verá a diferença nos seus níveis de açúcar no sangue. Equilíbrio também significa não se privar de tudo o que gosta, mas aprender a fazer escolhas mais inteligentes. Compreender como o corpo reage a diferentes alimentos e ajustar a dieta de acordo é a chave para manter o diabetes sob controle. Agora que você tem essas ferramentas em mãos, está pronto para aplicar esse conhecimento e começar a ver resultados tangíveis.
E falando em aplicação, como você pode transformar essa informação em ação? Então, o que você vai fazer agora que tem em mãos essas poderosas ferramentas para controlar o açúcar no sangue? Vai continuar repetindo os mesmos erros ou está disposto a transformar sua saúde de uma vez por todas? Imagine os benefícios de adotar uma dieta equilibrada e consciente, onde cada escolha alimentar contribui para o seu bem-estar e não para complicações futuras. O que você prefere? Continuar vivendo à mercê dos altos e baixos de glicose ou tomar as rédeas da sua saúde? Agora é a hora de agir. Faça uma lista dos alimentos que você vai começar a incorporar na sua dieta a partir de hoje. Experimente novas receitas, explore novos sabores e sinta a diferença em como você se sente. Mas não pare por aqui. Se você quer continuar aprendendo sobre como melhorar sua saúde, inscreva-se no canal e ative as notificações. Juntos, vamos continuar nessa jornada rumo a uma vida mais saudável e equilibrada.